O presidente Donald Trump dos Estados Unidos vem a cada dia crescendo as medidas chamadas protecionistas. Medidas protecionistas é um termo da economia que vem de protecionismo, que é um conjunto de ações que são tomadas pelo presidente dos Estados Unidos e a sua equipe para a proteção da economia americana. Essa proteção se dá criando barreiras, sobretaxas e dificuldades para os demais países que têm relações comerciais e que vendem produtos para a economia dos Estados Unidos. Daí o termo barreiras protecionistas ou protecionismo no sentido mais puro da expressão. Os Estados Unidos tentando estimular o crescimento da sua economia, a geração de emprego para os cidadãos que são naturais dos Estados Unidos, estão impedindo ou criando pagamentos extras, ou seja, sobretaxas para os produtos que chegam dentro da economia dos Estados Unidos e que vêm de outros países. Os Estados Unidos fizeram isso com aço, o que afeta, por exemplo, a produção do Brasil, que vende para lá, e agora estão tomando uma série de medidas em relação a produtos da União Europeia e particularmente a produtos chineses, e a economia da China hoje talvez seja a maior concorrente da economia dos Estados Unidos. A discussão sobre o protecionismo é uma discussão interessante, não é nova, e ela existe desde que o capitalismo, enquanto regime econômico, foi inventado e instalado no mundo. Na prática, existe um conceito de trocas que significa que aquilo que uma região ou um país não tem, ele deve vender para os outros países e vice-versa. Então, cada um estimula e desenvolve as suas potencialidades. Nesse sentido, se estimulam importações e exportações, ou seja, vendas para fora e compras de fora para dentro de produtos que cada nação pratica uma com as outras. É o chamado comércio internacional. Com o desenvolvimento e o passar dos anos, esse comércio fez com que a economia se internacionalizasse, também chamada de globalização econômica. Isso levado de uma maneira muito em grande escala, em grandes proporções, favorece os países que têm maior território, maiores riquezas e maior capacidade de educação e desenvolvimento tecnológico para as suas economias. No caso do Brasil, nós devemos levar em conta que nós temos um grande território, uma grande riqueza, sobretudo no nosso subsolo, temos ainda o nosso petróleo na região do pré-sal, no nosso litoral, mas temos baixa capacidade de educação e baixo desenvolvimento tecnológico. O desalento hoje no Brasil faz com que muitos brasileiros queiram sair daqui para buscar um desenvolvimento e carreira fora do Brasil. Os nossos maiores talentos acabam que são reconhecidos e contratados no exterior. E muitas vezes o nosso investimento, quando existe em educação, forma excepcionais talentos que vão embora, levando todo esse conhecimento e essa competência para outros lugares. Nós precisamos reverter isso e, na guerra do protecionismo, defender o Brasil. Eu sou Gilberto Braga, titular da coluna Economês do jornal Boas Novas Brasil.